Capítulo 35. No dia seguinte, almoçamos juntos na cidade. Eu nunca vira Isaac tão alegre, tão perto de mim. Não aludia a nada do que se passara na véspera. Não pedia promessas, mas apossava-se de mim com firmeza e naturalidade. Segurava minha mão por cima da mesa, tirara-me o casaco à entrada, escolhera-me o prato, endireitou uma vez o meu cabelo que escorregava do grampo frouxo. Fazia-me falar, sorria. Quis que eu lhe contasse a minha vida, os outros homens, os outros momentos. E eu contei aos poucos, e ingênuos idílios meus e de Maria José com os meninos do liceu, os namoros de carnaval, as rápidas conversas de bonde em caminho para a repartição. Falei um pouco em Aloísio, e não disse nada de Raul. Para que mexer neles? Não adianta desenterrar defuntos velhos. Nem novos, naturalmente. Isaac escolhera um menu esquisito, cheio de verduras cruas, coisa ruim, com gosto de areia, e ria da minha selvageria, porque eu queria jogar no chão as raízes vermelhas de sabor de folha. Conto tudo isso dele, que eu não era nada. Boneca, namorada, criança, vivia apenas do toque das suas mãos, num estado especial de euforia. Contava coisas, ria, devorava, bebia o vinho roxo chocando com os dentes no vidro do copo, tirando toda a minha aventura daquela feliz passividade. Não via o movimento da rua, não enxergava os poucos conhecidos, só enxergava ele, a sua boca, os seus olhos azuis, as suas grandes mãos brancas que me procuravam, que me tateavam, cúmplices de qualquer obscuridade, de qualquer encontro casual. À saída do nosso cafezinho, na esquina do arranha-céu, ele me levou para a biblioteca. Sentou-me num canto discreto, deu-me um livro. Tenho que estudar, Guta. Fique aí lendo. Não quero você na rua. Se me lembrar de que está passeando, deixo tudo e vou atrás de você. Sentou-se à mesa mais próxima, esparvilhou os cadernos sobre os livros de estudo e eu o fiquei olhando, com o volume que ele me dera fechado na mão. Via-o sentado, o corpo grande e magro em repouso, curvado indolentemente sobre a mesa, e me parecia belo, inigualável. Como se cria, como se forma essa maravilha de carne e nervos, um homem? A mão que escreve, o torso que desenha encostado na cadeira, a curva da nuca, a linha vigorosa do queixo. Como tudo é perfeito, sereno, cheio de poder e beleza. Não era a ele, ao meu Isaac, que eu via naquele momento. Vi o homem, a criatura, o milagre da coisa viva posta ali diante dos meus olhos despertos e interessados pelo prestígio do amor. Ele não me olhava e nem sequer pensava em mim, absorvidos nas suas notas. E eu cogitava em todas as riquezas guardadas em potência naquele corpo. O mal e o bem, a ternura, a cólera, as carícias, a alma amorosa. Tentava reconstruir na feição serena e concentrada dele a expressão dos momentos de amor. E parecia-me que aquele não era o mesmo de ontem. Era-me impossível encontrar um dentro do outro. Quem era aquele homem agora? Um estranho, nada mais que um estranho. Basta uma pessoa se fechar com os seus pensamentos para colocar entre si e nós toda uma fronteira, com soldados, limites e um mar desconhecido separando. Há tantos dias que andávamos juntos, o rosto dele já me era familiar como o anel da minha mão. Seria capaz até de desenhar de memória. No entanto, não reconheci agora, porque talvez a cara dele era outra, e a gente tem uma feição especial para cada sentimento e sensação. Depressa comecei a me sentir sozinha, abandonada no meio de tanto livro, no meio daqueles estranhos silenciosos, agarrado cada qual com a sua leitura, tendo na minha mão um volume cujo nome mal entrevira, desconhecido como tudo mais ali. Porém, Isaac levantou os olhos do caderno e sorriu para mim, e de repente eu o recuperei, e com ele as minhas riquezas. Isaac me queria, era evidente, mas nunca me falara de amor.
Não fazia projetos, não pedia promessas, não hipotecava o futuro. Nos instantes de ternura mais íntima ou em outros momentos sem importância, suas palavras sempre feriam apenas o sentimento presente, a sensação do momento. E eu, que sonhava e fazia projetos sozinha, não ousava pedir nada, imitava o descuido dele. Via próximo o dia de ir embora e continuava calada, com medo de quebrar o encanto, de o decepcionar, de o levar a me supor capaz de qualquer cálculo e negociar com o coração. Tirava justamente o meu orgulho do gesto de me dar sem pedir nada, ou pelo menos sem mostrar que o esperava. E nada restava mais de mim que eu não lhe houvesse dado, nem o coração, nem do corpo. E ele tudo recebera gravemente enternecido, mas sem exaltações de agradecimento, sem humildade nem remorsos, sem achar que me ficara a dever nada. Era como se eu fosse sua mulher há muito tempo, e a minha entrega, que entretanto me custou prantos, arrependimentos secretos e terríveis, não tinha para ele outra significação além do seu próprio e imediato conteúdo de prazer e ternura. Quando me tomou, não pediu nada. Foi acompanhando gradualmente seu desejo, levando-me a compartilhar dele, sorrindo do meu susto e dos meus recusos, obstinado, suave, inflexível. Mais que a dor física, ficou-me dessa primeira entrega uma sensação de medo e secreta humilhação. Aquele gozo que ele tirava de mim era tão só dele, tão separado de mim, diminuía-me tanto. Eu não ressentia nada do misterioso prazer cuja aproximação o fizera arquejar como se sofresse, e depois o deixara sonolento e quieto, atirado na areia, numa espécie de inconsciência feliz, com o rosto encostado ao meu colo. Eu estava lúcida e magoada, e extraordinariamente triste e medrosa. Queria que ele me consolasse, me abraçasse, me compensasse de tudo. Porém, Isaac, na sua sonolência, deixava-me estar sozinha, e parecia que minha função terminara ali, pelo menos até que o seu desejo renascesse. O vento frio da praia gelava-me as mãos, e eu me enrolava na capa, tiritando. A areia me enchia os cabelos, e uma poeira fina e salgada, levantada pelo vento, açoitava-me o rosto. Isaac, afinal desperto, virou-se para mim, abraçou-me. Parece que você está morrendo de frio. Encolhi-me mais, apertei-o desesperadamente nos braços. Sim, Isaac, estou pensando... Os olhos dele, agora abertos, estavam tão próximos do meu rosto que eu lhe senti os cílios me roçarem a face. Resumi da maneira mais fácil as minhas inquietações difusas. E você já pensou se eu tiver um filho? Ele me beijou primeiro, me sufocou quase. Depois se alongou de novo e riu olhando as estrelas. Havia de ser um garoto extraordinário. Não falei mais, continuei pensando, tentando decifrar a razão do seu riso e o que eu sentira dele, se enternecimento por esse filho possível e amor por mim, ou apenas indiferença, descuido, ligeireza. Nunca o soube ao certo, nem nesse dia, nem em outros. Nunca entendi o coração dele. Não sei se fui para Isaac apenas uma pequena a mais que ele tomou com uma certa piedade enternecida, ou se me considerou realmente uma mulher naquele instante, a única, a amada, a escolhida. Será que tive na sua vida a mesma significação reveladora e inapagável que ele teve na minha? Nunca o soube. Aliás, ainda hoje, que sei eu do seu amor? Como será a atitude de um homem diante de cada mulher que possui? Qual a diferença que pode ele estabelecer entre uma posse e outra posse? Às vezes ele nos diz certa palavra de comovida intimidade que nos toca profundamente e nos levaria a lhe dar mais, se mais houvesse a dar. E quem sabe não é essa palavra um lugar comum da ocasião. Qualquer coisa já gasta e deformada pelo uso, tão mecânica quanto as outras atitudes do amor. Qualquer frase de cortesia banal, se fosse ouvida com o coração, poderia ter um sentido riquíssimo e profundo. No entanto, resvala por nós
sem despertar gratidão nem interesse, sem compromisso de verdade, mera fórmula que é. Talvez os homens usem as ternuras do amor como empregam os encantado em conhecê-la na rua. E é a nossa ingenuidade inexperiente que descobre confissões e protestos no que não é mais do que uma cortesia corriqueira. O abandono feliz do fim, a entrecortada febre de antes, as exclamações incoerentes e comovedoras, quem as dita é talvez a carne satisfeita, não é o coração amante. Ou são ambos que falam? Seriam ambos que falavam em Isaac, a carne e o coração? Os meus melhores momentos, ou os que poderiam ter sido os melhores, estraguei-os com essas divagações. Só quando não tinha Isaac perto de mim é que o sabia amar, e tudo então só se me afigurava completo e maravilhoso. Perto de Isaac, parecia-me sempre que ele me faltava ou me fugia. E nos últimos dias tivemos apenas um momento de absoluta identificação, quando me atirei nos seus braços, na tarde do embarque, durante a nossa despedida particular, antes dos adeuses oficiais diante de todos. Com a cabeça no seu ombro, eu soluçava, e ele me segurou o queixo, ergueu-me o rosto, ficou me olhando longamente. Tinha os olhos cheios d'água e os lábios lhe tremiam. Enterrou depois a face no meu cabelo, sufocando a comoção. Afinal murmurou. E o que me desespera é não poder guardar você comigo. É não poder lhe exigir que fique. Não respondi. Se ele me pedisse que ficasse, eu lhe obedeceria de certo, coisa sua que eu era. Mas ele próprio é quem nem encarava a possibilidade de me ver ficar, e aludia a isso como um sonho impossível. Enxuguei os olhos, sorri, acariciei-lhe a face, os cabelos com os dedos trêmulos. Você um dia vem me buscar, ou então daqui a um ano eu venho. Nunca mais mude de casa esperando por mim. Da sala, o major me chamava. Dona Alice ia e vinha inquieta. Arranquei-me de junto de Isaac, que ainda me tentou reter e me beijava desesperadamente os braços, os dedos que fugiam. Saí febrilmente do quarto, escandeada, entontecida pelo choro que me cegava como uma chama nos olhos. Não olhei mais para a cidade. Despedi-me maquinalmente dos amigos, do rancho ruidoso dos rapazes da pensão que me levava ao cais. O navio largava lentamente, como se nadasse com as mãos humanas, mãos de velho, fracas e vagarosas. Apenas meio metro de mar nos separava, e Isaac já estava perdido para mim. Perdido, perdido. Mais 2 braças de água escura e oleosa, e eu via ainda os olhos dele, e o querido sorriso de todo dia. Bem aos poucos, numa lentidão cruel e medida, tudo foi diminuindo e se perdendo, e por fim, até o seu vulto escuro confundiu-se com o cinzento do cais, com a massa imóvel da cidade. Corri ao camarote e me atirei ao beliche, apertando ainda, de encontro ao casaco, o livro que ele me levara à despedida. Quando voltei à tolda, nem mais a cidade se via, só uma vaga linha incerta, quase negra, da terra distante. Fiquei ali até a noite, sentado numa cadeira de pano, sozinha, sem querer ver os pilotos, as mocinhas e os 4 jogadores de futebol sentados perto de mim, enormes e risonhos, vestidos de pullovers de lã. Um sino bateu chamando. As pequenas desceram as escadas dando gritinhos. Os futebolistas rodearam-me e esperaram um pouco. Afastaram-se depois lentamente. Encostei-me à amurada. Deixei-me estar olhando a água. Por baixo do navio, o abismo sem fundo, sem forma, sem cor, naquela hora sombria. E dava vertigens e arrepios imaginar os terríveis e mortais mistérios, a gelada voragem que se escondiam naquelas águas tão próximas sob a leve camada de espuma. Por cima o céu, sem lua, sem nuvens. Era azul e sombrio como o mar.
e igualmente distante e próximo, e igualmente insondável. O sino tornou a bater. Desci a escada, sentei-me à mesa com os outros. As meninas continuavam rindo. Os pilotos eram alternadamente graves e pândegos. O navio era uma pequena casca de ferro, fumaçando e correndo por sobre centenas de metros de água profunda, negra, traiçoeira, gelada. Mas dentro dele todos riam e comiam, descuidosos e alegres. Qualquer ínfimo peixe anônimo daquele mar era maior, mais forte, nadava mais, circulava livre e seguro naquele hemisfério que para nós era só pavor e morte. No entanto, não valiam nada. Nasciam e morriam como se brotassem da água e depois se dissolvessem na água, transitórios e inumeráveis como as ondas que se quebram na praia. E nós, fracos, pequeninos, pusilânimes, éramos entretanto homens obstinadamente cônscios, cada um da sua importância e da sua singularidade. Identificávamo-nos, procurávamo-nos através de léguas e milhas de terra e mar. Amávamos um único, uma pequena unidade de homem marcada com um nome, amarrada inflexivelmente a leis e deveres de remotas e discutíveis origens. E há tantos homens, tantos peixes, o mar é tão grande, o pequeno navio corre para tão longe. O viajante obsequioso à minha frente começou a dançar, a oscilar através da gaze de lágrimas que me empanava os olhos. As palavras que ele dizia zumbiam nos meus ouvidos, confundiam-se com o rumor da orquestra, doíam-me na cabeça. Empurrei suavemente o copo de cachambu que ele pusera à minha frente. Levantei-me, disse-me que me sentia mal e fui chorar no camarote. Capítulo 36. Cheguei, tomei conta do emprego, voltei à monotonia do livro de ponto da repartição, voltei a compartilhar o quarto com Maria José, a olhar de dia de sábado os enterros ricos que passavam. Introduzi algumas modificações no meu lado do quarto. Tinha trazido do Rio, recortadas dos números de Vogue que Dona Alice comprava por causa dos figurinos, várias gravuras de quadros de Picasso, de Corot, Ateura, de Gauguin. Alinhei novos livros na prateleira, volumes de capa amarela que me falavam de Isaac e de minutos sonhados e perdidos. Mas lia aos poucos. Na repartição, trabalhava distraída. Não apanhava mais o bonde em bando com as colegas. Chorava frequentemente. Era como se estivesse despaisada, reintegrada à força num mundo de que me evadira. Sentia-me como se obrigassem a voltar à infância, a pular na corda, a rezar o terço ao meio-dia com as irmãs. E andava assustadíssima, com medo de ter um filho. O pensamento disso não me abandonava. Em casa, no quarto, já de luzes apagadas, quando Maria José ao meu lado ressoava suavemente, eu ficava pensando. Que diria ela? Que choque! Que escândalo! Eu lhe falara de Isaac como de um namorado, de um noivo talvez, sem ter a coragem de dizer a verdade, de lhe dizer até onde chegáramos. No bonde, sentada no meio das outras pequenas da repartição, ria-me sozinha, pensando amargamente. Se elas soubessem, se os rapazes então adivinhassem, se sonhassem ao menos. E o meu coração era uma confusão dolorosa de coisas ruins e boas, covardes e heróicas. Tinha medo da luta com toda a gente, da dramática e oficial maldição de madrinha, da surpresa desesperada de papai, do emprego perdido, de tudo que ia desabar por cima de mim, brutal e impiedoso. Não contava com Isaac. Eu nunca lhe pedira nada. Ele nada me prometera. Tudo estava distante e interrompido entre nós. E sentia ternura, curiosidade, alvoroço. Essa curiosidade de virgem que só se satisfaz amplamente depois da maternidade e não encara sacrifícios para satisfazer. Começava a pensar nesse filho.
nesse meu filho possível que ainda era apenas uma ameaça, que seria dentro em pouco uma coisa mais quente e viva dentro de mim. O que seria sentir as mãozinhas dele me arranhando o colo, dormir com aquele doce peso nos braços? Um filho sempre me reclamando, me exigindo, sem o desligamento de Isaac, sem a sua ternura distraída, que nunca me dispensasse, não pudesse passar sem mim, não me deixasse nunca. E pensando nele, em geral, perdi o medo. Capítulo 37. Morreu a tia de Jandira, a velhinha que chorou abraçada com ela no dia do casamento. Deixou-lhe uma casa e algum dinheiro no banco. Fomos visitar Jandira, Maria José e eu, dar-lhe os pêsames, matar as saudades. A cidade tão pequena e a gente se perde de vista tão facilmente. Fazia não sei quanto tempo que não a víamos, desde a época da grande casa velha apalaçada da rua do Guajeru. Parece que a vida só chega para cada um tratar de si mesmo e vagamente circular os olhos pelas caras mais próximas. Outro bairro, uma rua distante, e já é outro mundo. E ninguém tem tempo para explorações por terras longínquas. É esta, pelo menos, a explicação que me dou e que tento dar a Jandira, inventando razões para o nosso afastamento. Ela que sempre é a mesma. Caiu nos braços, começou a falar em si naturalmente, com franqueza e ternura, como nos tempos do colégio. Estava feliz apesar do luto, feliz e calma, desafiando o mundo como sempre, mas desafiando-o agora com o seu sombrio desespero de antes. Apareceu na sua vida um elemento de alegria e compensação. Tem um amante. Contou-nos tudo, talvez para se justificar. Disse o que nos escondera naquela última visita. A sua vida miserável com o marido, a degradação dele, a penúria em que vivia, o seu martelar na máquina dia e noite para garantir o leite do filho. A herança chegou, trouxe a salvação consigo. Ia lhe dar segurança, arrancá-la do trabalho excessivo. Já era tempo. Sentia os rins rompidos de tanto se curvar sobre a máquina. E talvez o ceguinho não resistisse por mais tempo à falta de remédios e ao desconforto. E Jandira agora esperava viver, esperava tirar da vida algumas das boas coisas que ela lhe negara sempre. O outro fora amigo do marido, trabalhava no seu antigo ofício, era bom, generoso, era seu apoio, sua alegria, sua desforra. Maria José ficava assombrada e sem fala diante daquela confissão. Se seus próprios ouvidos não escutassem... Jandira ria serenamente, compreendia o espanto da outra, compreendia e afrontava tudo como sempre. Talvez sentisse mesmo um sabor vitorioso nisso. Eu, por mim, a aprovava. Ela me apertou a mão e murmurou. Eu sabia, Guta. Sabia que você haveria de me entender. Nem devia ter dito nada diante de Maria José. Maria José baixou a cabeça e aprovou docemente. Eu preferia não saber. Jandira nos levou para ver o filho. Estava grande. Já não passava na rede o dia todo. Ficava num pequeno jardim ao lado da casa, alisando com a mãozinha a folha de um tinhorão, ou sentado no batente da varanda, com o gato ao colo, cantando horas seguidas. Sua vozinha é plangente e monótona. Lembra a voz de cego de esmola, desses de rabeca e cuia. As cantigas de criança, entoadas por ele, parecem benditos de mendigo. Você cantar. Mal nós entramos. Mal Jandira lhe pediu. Cante, meu filho, cante para titia Guta e titia Zezé ouvirem. Longamente fiquei sentada no mesmo batente que ele, ouvindo, sentindo uma atração igual à da outra vez em que o vira na rede, tão calado e contando os dedinhos. Tinha medo de chorar, mas não queria me afastar dali, presa da estranha fascinação do ceguinho. Não admira que me fascinasse.